São três os componentes obrigatórios de toda a célula: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Hoje vamos trabalhar sobre membrana plasmática. Se você quer saber um pouco mais, vem e nos acompanha. Fala jovens, sou o professor Aziel, sou biólogo e hoje eu vim trazer para vocês uma aula sobre membrana plasmática parte 1. Então acompanhe as nossas postagens tanto no Instagram como aqui no YouTube e compartilha, comenta sobre as nossas aulas que vocês estão tendo aqui tanto no YouTube como as postagens lá no canal do Instagram. Tudo bem? Vamos começar para a aula não ser tão longa assim? Então imagina uma célula eucariótica bastante complexa, com organelas bastante complexas e membranosas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, a carioteca revestindo o núcleo com material genético dentro, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos e cada uma delas tem funções específicas, tá? Mas a aula de hoje vai trabalhar sobre membrana plasmática. Então imagina o seguinte: você pega um corte dessa célula eucariótica para observar o microscópico. Só que antes, detalhe, a membrana plasmática ela é constituída por uma substância chamada de fosfolipídio. Fosfolipídio. Vai ter uma região com fosfato e glicerol. Lembra que glicerol é um álcool e o fosfato tem na sua composição o fósforo e tem essas duas perninhas aqui, que são de ácidos graxos. Isso mesmo, de substâncias que vão formar óleos, gorduras, ceras e outras estruturas, tá bom? Então a membrana plasmática tem fosfolipídio, então ela vai ter uma região hidrofílica com afinidade para a água e hidrofóbica com aversão à água. A membrana plasmática ela tem uma das funções que é o transporte de substâncias. Fizemos esse corte, vamos olhar o microscópio e observamos isso. A membrana plasmática tem uma dupla camada fosfolipídica, proteínas na sua estrutura e outras composições que vamos já ver o nome delas, tá bom? O que eu quero de vocês? Anotem essas observações. O principal papel da membrana plasmática é delimitar a célula, delimitando a célula do conteúdo externo e o conteúdo interno, tá? O conteúdo interno da célula é o citoplasma. Então, aquilo que está fora e aquilo que está dentro estão separados pela membrana plasmática. Então, é delimitar a célula. É formado por duas camadas de fosfolipídios. Então, ela vai ter uma região hidrofílica, que são essas cabecinhas, e uma região hidrofóbica, que são estas perninhas que vocês estão vendo aí, tá? Ela faz uma seleção de substância, ou seja, ela permite a entrada e a saída de substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora. Permeabilidade seletiva, ela seleciona aquilo que pode entrar e seleciona aquilo que pode sair do seu interior. E esse modelo aqui de membrana plasmática é chamado modelo do mosaico fluido. Por que fluido? Porque as proteínas que fazem parte da sua composição ficam se movimentando. Esse modelo do mosaico fluido foi proposto por dois pesquisadores, Singer e Nixon, em 1972, e ficou para a história, tá bom? Então vamos lá entender um pouco da composição da membrana plasmática. O que foi que eu falei? Ela tem uma bicamada fosfolipídica, tá? Tem proteínas com canais que permitem a entrada de substâncias ou a saída de substâncias. Tem proteínas que podem não ter canal, mas que atravessam completamente a membrana plasmática. Tem proteínas que ficam aderidas na parte externa e proteínas que ficam aderidas na parte interna da membrana plasmática. Além do mais, ela pode apresentar carboidratos aderidos a essas proteínas e também uma substância chamada de colesterol. E detalhe, observação. O que é que eu quero que vocês aprendam? Pessoal, esses termos, esses nomes caem no vestibular, caem no Enem e você tem que ficar atento. É sobre o glicocálix. Glicocálix é uma rede, é um emaranhado de substâncias, tanto carboidratos com lipídios ou carboidratos com proteínas, que vão estar entrelaçadas na membrana plasmática.
delimitando, mais uma vez, o espaço externo do espaço interno. E, além do mais, tem a função de proteger a célula contra agressões físicas e químicas. Constantemente, as nossas células estão sendo agredidas, ou por micro-organismos, ou por agressões mesmo físicas. Então, imagina a nossa pele. Constantemente, estamos agredindo a nossa pele. O nosso tecido epitelial, que tem células epiteliais, tem o glicocálix, que protege contra agressões para não matar, para não danificar a célula facilmente. Além do mais, pode reter nutrientes como o colesterol e ter a função de enzima, catalisador biológico, ativando a velocidade de reações químicas que podem acontecer na membrana plasmática. Anota esses detalhes. E principalmente, olha só, reconhecimento celular. A membrana plasmática tem a função de reconhecer uma célula com outra. E mais na frente, vamos ver que a membrana plasmática ela tem algumas especializações que estão justamente atreladas a esse reconhecimento celular. Então, imagina o seguinte, existem transplantes de órgãos. Então, vem um órgão de um doador estranho para o seu organismo. As suas células podem não reconhecer aquela célula estranha. E esse não reconhecimento é dado pelo glicocálix, tá? Ou pode reconhecer. E esse reconhecimento é dado pelo glicocálix. E, além do mais, ele vai permitir a adesão de uma célula a outra. E aí vem as funções das especializações que a membrana plasmática pode ter. Entendido? Outro detalhe, existem várias proteínas que estão na membrana plasmática. Proteínas estruturais, proteínas que podem funcionar como enzimas, proteínas que são receptoras e proteínas que são de transporte. Atenção, a aula 2 sobre membrana plasmática será sobre transporte na membrana plasmática, transporte de substâncias na membrana plasmática. Então, vai existir o transporte ativo, transporte passivo e a osmose. Isso vocês vão ficar atentos, porque é o conteúdo da próxima aula, tá? Aqui no nosso canal no YouTube. Essas proteínas estruturais, como o próprio nome fala, elas vão dar a estrutura, o formato da célula. As nossas células epiteliais têm um formato diferente das nossas células musculares, que tem um formato diferente dos nossos neurônios, que são células. Então, cada célula tem sua estrutura, que é dada por proteínas estruturais. Enzimas são catalisadores biológicos que podem reagir ativando uma reação química, certo? Melhorando essa reação química e fazendo com que algum metabolismo na membrana plasmática aconteça de forma mais acelerada. Existem proteínas que são receptoras, sinalizadoras químicas, como hormônios. Então, alguns hormônios podem estar presentes na membrana plasmática e indicar um sinal para o organismo. Ou algumas proteínas podem agir como anticorpos, que podem sinalizar que algum agente estranho, algum micro-organismo está adentrando ao seu organismo e eles podem ali combater, tá bom? E proteínas de transporte, mas é assunto da próxima aula, fique atento. Fique atento às nossas postagens, tá? E como eu falei para você, a membrana plasmática apresenta especializações. Essas especializações, anotem, são importantes. Todas elas estão presentes na membrana plasmática, tá? Microvilosidades. Microvilosidades são essas ondinhas que vocês observam aqui. Estão presentes principalmente nas células intestinais. Qual a função das microvilosidades? Anota, aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Olha só, o nosso intestino ele tem que absorver os nutrientes da alimentação, que foram digeridos na boca, que foram digeridos no estômago e vão ser absorvidos lá no intestino. E esse poder de aumentar a absorção é dado por microvilosidades, que é uma das especializações da membrana plasmática. Observação, zona de oclusão, zona de adesão, demossomos e junção comunicantes
são estruturas que vão unir uma célula a outra. Então, imagine, olha só, nós temos 3 células, esta e esta. Todas elas estão unidas por estruturas que parecem cimentos, cordas, cola, zona de oclusão, zona de adesão, demossomo e junção comunicantes. Todas essas 4 estruturas aqui, elas vão unir uma célula a outra. E tem o M-demossomo. Esse M-desmossomos é metade. Ele pode unir uma célula em cima da outra, certo? Porém, ele pode estar presente apenas de um lado de uma das células e não do outro. Entendido? Pessoal, é importante vocês aprenderem essas características iniciais da membrana plasmática, que para a próxima aula, quando a gente tratar de transporte através da membrana, vocês já ficarem atentos para o que a gente falou aqui. Bom? Então acompanhe as nossas postagens no Instagram, acompanhe as nossas videoaulas no YouTube. Se gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha e se ainda não é inscrito no canal, não custa nada, pessoal, se inscreve, compartilha essas informações. Aulas de biologia para você que está estudando para o vestibular, para você que está estudando para o Enem, é importante, tá? E eu, professor Oziel, estamos aqui, como todos os outros que vocês conhecem, para ajudar vocês da melhor forma possível. Tudo bem, pessoal? Olha o nosso Instagram, Oziel César JR. Todo dia tem post novo lá sobre alguma informação dentro da área das ciências biológicas, tá bom? E algumas aulas de biologia aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreve, não deixa de se inscrever, de comentar, de compartilhar essas aulas e de curtir. Aqui eu me despeço, espero que vocês estudem e até a aula 2 de membrana plasmática. Transporte de substâncias através da membrana plasmática. Tchau, pessoal. Valeu!